Olá, muito boa tarde. Neste final de semana olhamos já a proposta da liturgia para o próximo domingo, os textos bíblicos que as comunidades reunidas irão escutar e que nós antecipamos aqui neste programa Eclésia, refletindo sobre o seu sentido e alcance com o auxílio dos nossos convidados. Connosco estão desta vez o Padre Robson de Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, são ambos párocos na cidade de Lisboa. Este é o 30º domingo do tempo comum. Muito boa tarde, Padre Vítor Gonçalves, Padre Robson de Cruz, obrigado por estarem uma vez mais connosco. Neste 30º domingo do tempo comum, a primeira leitura, Padre Robson apresenta-nos um texto retirado do livro do Êxodo, com uma denúncia muito clara de situações de opressão e de abuso em relação àqueles que tradicionalmente ocupam os elos mais fracos da sociedade, em que Deus condena muito aqueles que manifestam a sua prepotência, a sua injustiça relativamente a estes grupos mais frágeis. Nós vamos estar dominados este domingo, né, com a ideia do que é o amor ao próximo. E se o amor ao próximo é só altruísmo ou não. A primeira base aparece aqui. O amor ao próximo tem uma base de justiça, não é? E a primeira forma de justiça, digamos, metade da leitura, trata-se de defender, a linguagem atual é dizer, as periferias, ou seja, aqueles que por razões, digamos, sociais, culturais, económicas, não é, de facto se tornaram os mais vulneráveis da sociedade. Ao tempo, sem dúvida, o estrangeiro, o órfão e a viúva, não tendo nenhum sistema de proteção social, no antigo Israel, são de facto os mais frágeis e, portanto, a ideia que a leitura representa é exatamente, se eles são mais frágeis, reclamam um estatuto especial. Depois, na segunda parte, a leitura vai falar sobre a possibilidade, né, de tirar proveito daquilo que é a desvantagem do outro. Portanto, o problema dos juros, o problema das taxas e, digamos, do ganhar algum interesse sobre aquilo que é a desvantagem do outro, como é que isso se aplica? É curioso porque aparece em ambos os casos que esta situação já não é apenas defendida pela letra da lei, mas entra Deus a falar no discurso direto em primeira pessoa. É o próprio Deus que vai fazer justiça àqueles que são os mais vulneráveis. É o próprio Deus que se torna a presença no meio de nós, né, daqueles que são chamados as periferias. Né? E isto é curioso porque esta capacidade de olhar, não é, para essas situações e perceber não há possibilidade de relação com o próprio Deus, não é? E de paz dentro da comunidade de Israel, num contexto de aliança, portanto, livro do Êxodo, capítulo 20, estamos a falar de cláusulas que decorrem da celebração da aliança de Deus e os homens. Sem esta base clara, há uma base de justiça que é preciso respeitar. É claro que quem ouve o texto fica sempre um bocadinho chocado, porque só diz que não se pode cobrar juros a um filho de Israel, dando a entender que aos estrangeiros não tem problema. Portanto, quem olha um bocadinho para a história da cultura ocidental, quem são os donos dos bancos, sobretudo, por exemplo, nos Estados Unidos, poderia pensar, bem, então o que é que isso tem a ver com as tradições atuais? E nós vemos como há aqui uma progressivo crescer no sentido daquilo que é a responsabilidade e a fraternidade uns dos outros. Neste estágio, capítulo 20 do livro do Êxodo, o meu irmão é apenas aquele que pertence à mesma fé. Portanto, é o outro judeu que comigo partilha a mesma esperança. É preciso chegar a Cristo para perceber que este irmão tem agora contornos universais e, portanto, não são apenas aqueles que estão religiosamente, culturalmente mais próximos de mim, mas é todo homem e toda mulher que sobre esta terra merece ser tratado com justiça. Padre Vítor Gonçalves, a fragilidade do outro é algo que, obviamente, para quem se diz cristão, não o pode deixar indiferente, e Deus assume aqui uma defesa clara dos mais frágeis. A doutrina social da Igreja a isso se remete também continuamente, e vivemos tempos que, à distância dos milénios que nos separam desta realidade histórica, parece que as coisas não mudaram assim tanto, não é? Afinal, os frágeis continuam a ser muito os mesmos. É verdade. E esta referência logo inicial da leitura à dimensão do estrangeiro, e onde Deus faz
faz o povo pensar que ele próprio também já passou por essa experiência. De facto, esta identificação não tem que ser assim. Eu lembro aquele livro que li na minha juventude, creio que era O Príncipe e o Pobre, do Mark Twain, que era interessantíssimo porque era, no fundo, o príncipe que trocava o papel com o pobre e vinha ver a realidade do seu povo, e por isso se tornava muito mais justo, muito mais atento, porque tinha passado tinha experimentado. Nós sabemos que humanamente isso é real. Quem já experimentou a dimensão da fragilidade, e experimentamos-la a muitos níveis, pode, não é matemático, não é só por si, mas pode estar muito mais sensível para os outros. E vemos isso até no assumir da própria encarnação de Cristo, que fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Ora, esta predileção, de facto, por Deus, não é para excluir, mas é para criar comunhão. Eu creio que só há verdadeiramente entendimento da nossa vida no mundo e da nossa missão quando não nos esquecemos de quem passa mais dificuldades. E às vezes é isso que entristece e que escandaliza nas riquezas exorbitantes, nos ordenados milionários, quando ao lado, no mesmo espaço, na mesma empresa, pessoas matam-se a trabalhar. Essa é uma consciência constante que, decorrente da fé cristã, não pode deixar ninguém indiferente. É que somos aí, e entra este aspecto, essa passagem, o irmão não é só o do meu clube ou o que era do meu povo, não. O irmão é todo o ser humano. Todo passa a ser irmão. E é essa descoberta da fraternidade que pode repor. Não é só uma questão de igualdade, nos famosos ideais da Revolução Francesa, muito menos, mas é a questão básica que o cristianismo também nos traz, de que o outro é um irmão, não é um estranho, não é alguém que eu posso explorar, não é alguém que eu posso oprimir, não é alguém de quem eu posso me valer para eu enriquecer. E é muito interessante como este tema, ligado no fundo à abundância, às vezes escandalosa, permanece sempre como uma atitude muito profética. E a Igreja e nós cristãos não podemos passar ao lado disso. Citava há pouco o príncipe e o pobre. Relativamente a esta questão, acho que o atual momento que vivemos, marcado por uma dimensão de crise muito notória, terá forçado muitos a fazerem esta experiência do príncipe e do pobre, e aí também a desenvolverem uma sensibilidade diferente em relação à dificuldade de vida em que os outros se encontram. É verdade, desde que não nos esqueçamos rapidamente, isto são ciclos, não é? E às vezes o problema é esse, é um problema de falta de memória, quando passa o ciclo, de consciência, sim, que é importante que esteja latente e é importante que se descubra. Há pouco ouvi uma expressão, Pastor Robson, que é assim, quando Deus parece que tira os bens de um lado, faz despertar valores e qualidades nesse mesmo espaço. E às vezes é verdade. Onde o dinheiro é em excesso, parece que há menos humanidade. É só uma pequenina observação. A ideia aqui, e isto está muito presente no texto, é não tirar vantagem da desvantagem do outro. Nós somos muito sensíveis às grandes riquezas. Não sei se num contexto de crise, até pela experiência que eu vou vendo, as pessoas às vezes também não se aproveitam dessas situações para tirar vantagem da desvantagem do outro. Ou seja, pessoas que vão dizer a vida está má e por isso não querem pagar o que é justo para um bem, põe em causa, digamos assim, quem vive da comercialização de bem. Pessoa que a vida está má diz, não vou pagar o que é justo, mas vou pagar aquilo que, numa situação de crise, as pessoas até aceitam. E às vezes esse pormenor, entende? Desde o reclamar um desconto, quando se calhar não se merece, ou não é justo que ele aconteça, nós corremos o risco muitas vezes de tirar vantagem em coisas pequeninas, onde se calhar não há tanto este contraste entre o rico e o pobre, mas está presente esta dimensão que está aqui. Se queres construir a paz e a harmonia dentro do povo de Deus, aqui no concreto, né, é preciso aceitar. Nós somos uma família e em família ninguém tira vantagem de ninguém. Avançamos então para a segunda leitura deste 30º domingo do Tempo Comum, a carta, uma epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, uma comunidade, Padre Robson, que aparentemente segue o seu itinerário na fé,
superando hostilidades e perseguições, consegue alargar a área de influência do cristianismo, passar esta boa nova aos outros, e Paulo exorta-os a perseverarem nesse caminho. Nós já começámos a ouvir esta leitura na semana passada e, portanto, o grande título da carta vem. E agora Paulo diz qual é, de facto, a grandeza desta comunidade tessalónica. É talvez dos textos mais antigos, digamos assim, do apóstolo Paulo, não é? E Paulo está a dizer, a grandeza foi a capacidade de acolhimento da palavra, não é? Os apóstolos foram, de facto, missionários, digamos assim, é através deles que a palavra chegou, mas Paulo centra que exatamente o efeito da pregação em Tessalónica foi o acolhimento da palavra. E Paulo até usa uma expressão, a palavra que vem de Deus, construção gramatical até um bocado inusitada, não é? Dizendo que a origem é exatamente o próprio Deus que dá essa palavra. E ouvindo esta palavra, quais são os efeitos? Receberam a mensagem, converteram-se, aceitaram tribulações, e nós sabemos, até do ponto de vista humano, né, aquilo que reclama alguma endurance, alguma capacidade, digamos, de resiliência perante as dificuldades, nós damos mais valor. E eles viveram uma palavra no meio de tribulações, que é um tema típico da oposição à palavra, das dificuldades da missionação, digamos, na evangelização da Ásia e da Europa. Depois, o que resultou esta capacidade de viver com constância nas tribulações? A alegria do Espírito Santo. E Paulo diz, o maior efeito visível do acolhimento da palavra é a alegria, não é, que brota naturalmente de uma comunidade que sabe. Depois, tornaram-se imitadores de Paulo, e Paulo aqui não tem medo de dizer que são seus imitadores. Por quê? Porque Paulo sabe que a sua matriz é Cristo. Não se trata de imitar os particularismos, o caráter ou o feitio de Paulo, não, mas sim na medida em que Paulo é um homem tomado por Cristo e que por causa do Evangelho de Cristo, né, parte e anuncia, também eles se tornam assim modelos daquilo que há de ser o acolhimento da palavra em toda a zona da Ásia e, digamos, da Europa, onde está agora o campo da evangelização. E, portanto, Paulo insiste, aquilo que os tornou capazes, digamos assim, de ser um sinal, foi o acolhimento da palavra. Padre Vítor, e muitas vezes olhamos a esta questão da fé quase como uma realidade pessoal, mas aqui percebemos que a força vem também da vivência em comunidade, não é? Do apoio mútuo, e ao fim e ao cabo o que nós hoje temos recebemos nesta cadeia de transmissão destes da Tessalónia, né? E que hoje também somos herdeiros de toda esta vivência. Eu creio que aqui nesta leitura, com esta riqueza toda que já escutámos, gostaria de sublinhar muito a dimensão da exemplaridade. No fundo, São Paulo, se às vezes é bem capaz de eu diria, de zurzir nas comunidades, no sentido que estão afastados, também é capaz de exaltar e elogiar, no fundo temos aqui, mas ajudando a perceber que isso não é apenas pelos seus méritos, mas eles tornaram-se exemplo para as comunidades, precisamente por esse acolhimento da palavra e por esse trabalhar mano a mano com a palavra de Deus, na conversão, numa experiência de renovação de vida. E eu creio que é isso, sempre que toca, o exemplo toca. E às vezes o que me custa é habituar-nos a uma certa mediocridade, uma mediania. Parece que aquele salto mais de entrega, de compromisso também, palavra que está um bocadinho assim gasta no sentido de que ninguém se quer comprometer, faz-nos deixar de ser exemplo. E este aspecto não é procurar ser exemplo para ser exaltado, mas do campo da família, do campo da educação, do campo dos trabalhos. O realizar bem algo não é só em função do que eu vou receber, não é só tradução de uma recompensa disso, é uma realização própria também. E creio que é esse aspecto aqui, São Paulo, ao dizer que eles se tornaram exemplo, porque assumiram, agarraram em cheio e foram ao tutano da relação com Deus e da relação da fé com eles e com aquilo que transformou na comunidade, que faz com que chegue até nós. Aquilo que não é exemplar não passa, acaba, é passageiro. Mas dá a sensação que destas comunidades nós percebemos uma vivência da fé quase a full time, não é? E por vezes nas nossas comunidades parece que funciona só ao domingo, não é? Naquela hora em que se vai à Eucaristia, os que vão,
Depois parece que há um esquecimento, há um desligar a ficha. Isto não pode ser assim, não é? Há todo um... Eu creio que... a fé não tem um horário das tantas... Sim, mas também não é tão visível assim. Ela é vivida, se calhar, comunitariamente, nesse aspecto daquela comunidade que se reúne, mas depois nas muitas comunidades que nós formamos. E aí a dimensão da comunidade já não tem que ser explicitamente religiosa, mas é cristã, pelo modo como está. A comunidade do trabalho, a comunidade familiar, a comunidade do tempo livre, a comunidade empreendedora de qualquer coisa. E aí está a dimensão do testemunho em todas essas comunidades. Tem que estar aí. E é essa dimensão de exemplaridade. E eu creio que a Eucaristia deve ser a confluência celebrativa disso. E, no fundo, a força para continuar nesse processo de crescimento. Muito bem, vamos então avançar para a terceira leitura deste domingo, é o Evangelho de Mateus, e que nos tem por pano de fundo realmente a temática subjacente a este domingo, que é o amor. E é curioso, porque a escolha da organização da liturgia interrompeu este domingo a leitura do Evangelho de Lucas e coloca-nos agora o texto de Mateus. Podíamos dizer, bem, se calhar Mateus não tinha um texto, mas Mateus tem um texto que é exatamente sinótico em relação a esse, né? E nós sabemos até que a mesma declaração do amor a Deus e o amor ao próximo, né, precede em Lucas a parábola do bom samaritano, né? Mas é curioso, porque há aqui algumas diferenças, e essa é que vale a pena reter, não é? É porque, de facto, nós vemos que, no texto do Evangelho de Mateus, a força deste mandamento é colocada na boca de Jesus, enquanto que, na tradição de Lucas, não é? É o próprio fariseu que repete quais são os mandamentos que ele lê na lei, porque Jesus interroga, não é? Jesus apenas exemplifica na parábola do bom samaritano aquilo que devia ser. Esta força de ser Jesus a proclamar, entende, a unidade dos mandamentos, corresponde também um bocadinho ao desígnio do Evangelho de Mateus, onde Jesus aparece verdadeiramente como um mestre maior do que Moisés e que, portanto, que fixa que este amor a Deus deve encontrar a sua unidade. E o texto é curioso porque conjuga dois textos fundamentais da identidade de fé do Antigo Testamento. Ou seja, Deuteronômio 6, não é? Quando também os judeus, na época de Jesus, perguntavam qual era o maior dos mandamentos, não é? Havia várias tradições e, portanto, algumas tradições diziam que havia um único mandamento, e o único mandamento era Deuteronômio 6, não é? Que o Senhor é o único Senhor. E, portanto, que a partir disso, todo o resto das leis e dos preceitos que nos aparecem na Bíblia são apenas explicação ou comentário do primeiro mandamento, não é? Também há outras tradições na mesma época, né? Sobretudo a Melquita, que tudo tem o igual valor. Mas Jesus consagra este primeiro mandamento, ou seja, Deuteronômio 6, como uma releitura, entende, do amor ao próximo, de Levítico 19, onde aí a noção de próximo é apenas o israelita. E, portanto, nós só estávamos obrigados a amar aqueles que faziam parte do povo de Deus. E Jesus amplia, portanto, rompe a formulação, digamos assim, nacionalista que nos aparece no livro do Levítico, que diz, não, o amor de Deus é universal para todos os homens, independentemente da sua postura religiosa, independente da sua raça, da sua cultura. E esta universalidade aparece agora como um mandamento do próprio Jesus, não é? E onde, de facto, insiste que é esta atitude de interioridade no aceitar o amor de Deus e o amor universal aos homens que dá a capacidade ao homem de perceber toda a lógica, entende, da sua relação com Deus. Padre Vítor, nos 2 minutos que nos restam, então, afinal, o apreender desta realidade do amor é para ser traduzida também no relacionamento com o nosso próximo, na forma como o encaramos. Isto depois também de percebermos aquilo que Deus nos pede. Claro, e essa novidade, de algum modo, desta união, já estava como que latente, mas agora ganha esta dimensão universal. Eu creio que, quando vejo esta dimensão do próximo, recordo muito o texto que o Padre Alves falava do samaritano, em que quase que mais do que encontrar uma lista de próximos, é perguntarmos de quem é que nos aproximamos nós. E como é que exercemos essa capacidade de proximidade. Nesse contexto, do bom samaritano é novamente o mais frágil. Mas aqui é uma realidade que não tem que ver só com a dimensão extrema do caído à beira do caminho, mas das muitas experiências
de proximidade. De quem é que eu me aproximo? E aqui percebemos um dinamismo que é fundamental, que poderia cair na tentação deste amar a Deus como fosse um ato fechado em nós próprios, e não pode ser, porque implica o outro, que é o sair. E vamos depois à última formulação, de algum modo, quando Jesus diz: o mandamento novo é amai-vos como eu vos amei. E curiosamente não fala aí diretamente de Deus, diretamente, mas ele está implícito. No fundo, o grande caminho para este amor de Deus concretizado é o amor ao próximo, que não tem que ser estar em constante festa com eles. Mas eu lembro-me que começámos o mês de outubro e estamos a terminá-lo com a festa de Santa Teresa do Menino Jesus, que foi padroeira das missões sem nunca ter saído do convento. Porquê? Porque, de facto, no seu coração e na sua vivência também difícil da pequena comunidade, ela tinha essa dimensão de universalidade. Portanto, o próximo é uma realidade que começa dentro de mim e que ganha lugar dentro de mim. Muito bem, Padre Vítor Gonçalves, Padre Robson de Cruz, muito obrigado a ambos por nos terem ajudado a penetrar de forma mais profunda na riqueza, na mensagem destes textos bíblicos. É um olhar em torno das propostas da Bíblia que serão escutadas nas Eucaristias no próximo domingo. Ficamos por aqui. Recordo ainda que mais logo a Eclésia também passa pela rádio, é na Antena 1, às 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e um bom fim de semana.